Meus irmãos, e é com muita alegria que hoje vamos estudar sobre a tricotomia do homem. Você sabe o que é a triunidade humana? Hoje vamos aprender a triunidade humana, tricotomia. O homem em corpo, alma e espírito. Aqui hoje com a nossa aula de número 3. Estamos estudando teologia. Na teologia tem 20 matérias. E hoje é a matéria de número 5. A matéria de hoje, antropologia. Já estamos na terceira aula dessa matéria. Cada matéria tem 4 videoaulas. E hoje vamos aprender sobre a tricotomia do homem. Hoje vamos entender corpo, alma e espírito. E já aprendemos nessa matéria de antropologia o significado do nome. O que significa antropologia? Antropo quer dizer homem, logia, estudo. Então, aprendemos que esse nome antropologia é estudo do homem. Agora, também aprendemos, ainda nessa lição, a origem do homem. E entendemos, biblicamente, que o homem foi Deus que fez ele. Deus, ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, aqui já cai por terra o tema da lição de número 2, que já foi matéria dada também, já foi aula dada. A lição de número 2 falou sobre a teoria. E aprendemos que na teoria, que é falsa até o nome, eles acreditam, né, que o homem, ele evoluiu, era um macaco, e logo ele evoluiu e se tornou em um homem. E aí a gente vê com toda a base que o homem, Deus fez diferente. O homem foi a coroa da criação de Deus. E veja só, como que podemos comparar um homem com um macaco? Se o próprio Deus foi quem falou, façamos o homem a nossa imagem e nossa semelhança. Então aqui já cai por terra esse negócio que o homem, ele veio de um macaco. E hoje vamos aprender tudo sobre corpo, alma e espírito. Alma e o corpo e o espírito. O que é isso, afinal? Hoje vamos aprender tudo sobre esse assunto. Vejamos algo interessante. O homem, sendo o espírito, ele tem conhecimento de Deus. O homem, espírito, tem conhecimento de Deus. O homem, alma, ele tem conhecimento de si próprio, do seu corpo. E o homem, no corpo, através do corpo, ele tem o conhecimento, através dos sentidos, ele tem o conhecimento do mundo. Então, o homem, através dos sentidos, no corpo, ele tem conhecimento do mundo. Deu para entender? O homem, no espírito, ele tem conhecimento de Deus. O homem, na alma, ele tem conhecimento de si próprio. E o homem, através dos sentidos, ele tem conhecimento do mundo, né? Com o corpo, através do seu corpo. Então, aqui estamos aprendendo sobre a tricotomia do homem. Agora, irmãos, eu vou passar rapidinho o que é o corpo humano. Veja só, no corpo humano. No corpo humano, não pode alimentar-se, não pode reproduzir-se, não pode aprender, não pode comunicar-se, não pode divertir-se, não pode trabalhar e não pode adorar. O corpo sozinho não pode fazer nada. O corpo só não pode fazer nada. Então, esse corpo, ele precisa da alma. E a alma precisa do espírito. Porque a alma, como centro das emoções, através da alma, o homem conhece a si próprio.
E para poder se comunicar com Deus, precisa do Espírito. Então, o homem precisa do Espírito para se comunicar com Deus. E, irmãos, hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o que acontece com a alma e o Espírito após a morte. Vamos precisar ler um pouquinho para poder entender. Qual é a origem da alma? Qual é a origem da alma? A Bíblia diz que no começo Deus faz Adão e é um bonequinho. Depois daquele bonequinho feito, Deus sopra o fôlego de vida nesse bonequinho. E aí Adão passa a ser uma alma vivente. Irmãos, vamos ver uma referência bíblica sobre corpo, alma e espírito. Quando a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo. Daniel capítulo 7, versículo 15. E 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27. Outra referência. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Atos capítulo 20, versículo 10. Veja, estamos vendo aqui algumas referências falando sobre a alma. Veja aqui outra referência. Zacarias capítulo 12, versículo 1. E o Espírito, portanto, é o órgão da comunhão com Deus. A alma é a sede das emoções, da personalidade. E o corpo é o tabernáculo, morada. Então veja aqui, o corpo é a morada da alma e do espírito. Para entender melhor, tá aqui. Sendo o homem espírito, é capaz de ter conhecimento de Deus e comunhão com ele. Sendo alma, ele tem conhecimento de si próprio. Sendo corpo, ele tem, através do sentido, conhecimento do mundo. Em outras palavras, aprendemos aqui que o espírito, a alma, representa o lado da natureza espiritual. Embora distinto, o espírito e a alma são inseparáveis, são entrosados. Espírito e alma não se separam. E o que é que acontece após a morte? Porque muitos falam que lá em Eclesiastes vai falar do espírito do homem que volta a Deus. Só que quando a gente continua vendo, o texto vai falar o espírito do homem justo volta a Deus. Vamos entender com mais profundidade corpo, alma e espírito. Primeiro, o que significa a alma humana? O que significa o espírito humano? Então, logo aprendemos que o corpo é a parte material, a parte física do homem. Tipo a caixa, onde dentro dele está a alma e o espírito. Agora, o que é a alma? A alma é o centro das emoções. Tá triste? A alma. Tá feliz? A alma. Tá com raiva? A alma. Então, a alma é o centro das emoções. Agora, e o espírito? Veja por que é que não pode ser a mesma coisa. Se a alma é o centro das emoções, na alma vem pensamento ruim, na alma vem vontades, na alma vem sentimento, tudo isso. Mas o espírito, a Bíblia diz que o espírito é o centro das adorações. Quer louvar? É o espírito. Quer ouvir uma palavra? Quer ir para a igreja? É o espírito. O espírito é onde Deus fala com o homem. O espírito é como Deus é o homem. O homem, aqui na terra,
consegue ver outro homem assim, corpo, alma e espírito. Deus vê de cima, espírito, alma e corpo, porque para Deus, mais importante é o espírito. Vamos aprender um pouco mais. Razão do argumento. Agora vamos entender um pouquinho mais. O que é a alma? Qual é a origem dessa alma? Aprendemos que lá no Gênesis, quando Deus faz Adão, ele faz um bonequinho do pó da terra. E depois ele sopra o fôlego de vida nas suas narinas. E a Bíblia diz que Adão agora é uma alma vivente, através desse sopro. Agora uma coisa eu quero te perguntar. Como é que acontece quando uma mulher engravida? E essa alma? Será que Deus vai ficar soprando em cada criança? Não, irmãos. A Bíblia diz que existe uma lei. Paulo fala da lei do espírito de vida. Então, no ato da concepção, na hora, ali já tem uma vida. Por quê? Porque existe a lei do espírito, a lei de vida. Então, se a mulher engravidar hoje e amanhã ela fazer um aborto, já é um crime, porque ali já tem uma vida. Agora, vamos entender aqui. Sabemos que a primeira alma veio a existir com o resultado de Deus ter soprado no homem o sopro de vida. Mas como chegaram a existir as almas desde esse tempo? Então, desse tempo aqui, os estudantes da Bíblia se dividem em dois grupos de ideias diferentes. Precisamos entender aqui. Existem duas linhas de pensamento. A primeira, o primeiro grupo, afirma que cada alma individual não vem proveniente dos pais, mas sim pela criação divina imediata. E citam as seguintes escrituras: Isaías 57, versículo 16, e Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, e Hebreus capítulo 12, versículo 9, e Zacarias capítulo 12, versículo 1. Por que eu estou dando muita referência, irmão? Porque a Bíblia, ela é quem nos ensina. Então, tudo que estudamos precisa ir para a Bíblia, para poder entender. E precisa estar lá, repetida, 2 ou 3 vezes. 3 vezes, para poder, então, a gente entender. O outro grupo, eles pensam que a alma é transmitida pelos pais e aponta o fato de que a transmissão da natureza pecaminosa de Adão à posterioridade milita contra a criação divina de cada alma. Veja só, um grupo acredita que a alma do ser humano, ele vem através da lei do espírito de vida, que é o que Paulo ensina, da lei do espírito de vida. Já o outro grupo, o segundo grupo, eles acreditam que essa alma, ela é herdada de Adão, dessa natureza pecaminosa. Irmãos, aqui é algo que precisamos tratar com muito cuidado. Precisamos tratar com cuidado. Se Paulo diz que existe uma lei do Espírito, então Deus não ia sair soprando. E o homem, ele não consegue dar vida a outro ser humano. O homem e a mulher não conseguem fazer outro ser humano. Não tem lógica. O homem, ele pode ter sabedoria para fazer tudo, menos outro ser humano. Então, eu não vou entrar muito nesse assunto, que é um assunto muito profundo, e vamos estudar na matéria de Hamartiologia. Doutrina do pecado vai nos ensinar um pouquinho sobre essa doutrina. Eu não vou entrar muito aqui, mas uma coisa eu quero dizer para você. O apóstolo Paulo diz que existe a lei do Espírito. No ato da concepção,
ali já tem uma vida. Ali já tem uma vida. Tirou, já é um crime. O outro grupo afirma que essa natureza pecaminosa de Adão, a posterioridade, milita contra a criação divina de cada alma. Aqui é o assunto profundo que vamos estudar na próxima matéria, sobre esse assunto. Mas uma coisa quero deixar claro aqui, com base em Isaías, capítulo 57, versículo 16, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7, e Hebreus, capítulo 12, versículo 9, Zacarias, capítulo 12, versículo 1. Aqui, o grupo afirma que cada alma individual não vem proveniente dos pais, mas sim pela criação divina imediata. Isso aqui acreditamos. O ser humano não tem capacidade de dar uma alma, não tem capacidade de fazer um ser vivente. Então, analise esses versículos, estude e abra a Bíblia, que aqui você vai entender mais sobre esse assunto, a origem da alma. Agora, tem um material que eu vou mandar exclusivamente para todos os alunos da ITADESP, Instituto de Teologia das Assembleias de Deus. Eu vou estar enviando para você estudar e responder o seu exercício. Mas eu vou falar um pouquinho mais sobre o espírito. Falamos sobre o corpo, que é uma caixa, a parte material. Falamos sobre a alma, que é a parte imaterial. Falamos que o apóstolo Paulo fala na lei do espírito. Uma mulher hoje, no ato da concepção, já tem uma vida, porque existe a lei do espírito de vida, né? E a Bíblia vai nos ensinar um pouquinho mais o que acontece com a alma e com o espírito após a morte. A Bíblia diz que quando uma pessoa morre, se é uma pessoa de Deus, se é uma pessoa que faz a obra do Senhor, que agrada ao Senhor, separado do mundo, a Bíblia diz que a alma sai desse corpo, esse corpo volta para o pó, foi o próprio Deus que disse, tu és pó e ao pó voltará. Esse corpo volta para o pó, a alma do homem justo, que Eclesiastes vai falar, ela vai estar juntinha com o espírito e sobe para Deus. A alma e o espírito juntinhos sobe para Deus. Mas o que acontece com a alma e o espírito de uma pessoa mal, de uma pessoa que morre sem Deus? Morreu hoje, a gente já estudou na matéria de angelologia, morreu hoje uma pessoa com Deus, corpo vai para o pó, alma e espírito que não se separam, sobe para Deus, os anjos levam para o seio de Abraão, para estar com Deus. Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Já um homem que morre sem Deus, alma e espírito juntinhos, porque não se separam, são os demônios que pegam ele e leva para o lugar de tormento. Isso mesmo. A alma e o espírito vai estar no lugar de tormento do homem mau, do homem que desagrada a Deus. Como é que a gente sabe disso? Também estudamos na aula de angelologia que quando Lázaro morre, ele está ao lado de Abraão. Quando o homem rico morre, ele vai estar em um lugar de tormento. E ele diz, pai Abraão, peça que Lázaro molhe a ponta do dedo e traga aqui onde eu estou. Então, veja só, entendemos que a alma é o centro das emoções. Então, essa alma está ali, gemendo, pedindo socorro. Está consciente. E como entendemos que alma e espírito não se separam, a parte imaterial do homem, ele agora está sofrendo no lugar de tormento e não tem mais como alguém ir lá e tirar ele. Por quê? Quer fazer algo? É aqui.
Quer mudar? É aqui. Quer ser uma nova criatura? É aqui. Hoje aprendemos sobre corpo, alma e espírito. A semana que vem vamos estudar sobre o homem carnal, o homem espiritual e vamos aprender sobre o homem natural. E você vai aprender tudo que eu estou dizendo aqui hoje. Quer mudar de vida? A hora é agora. Quer ser uma nova criatura? O momento é agora. Pessoal, e aqui vamos encerrar a nossa aula com uma referência bíblica. Hebreus capítulo 4, versículo 12, que diz assim: porque a palavra de Deus é mais penetrante do que uma espada alguma de 2 gumes, que penetra, vai até a divisão da alma e do espírito. Alma e espírito. Então existe uma divisão. Só Deus sabe. Eu e você não sabemos, mas a Bíblia diz que existe. Está aqui. Divisão entre a alma e o espírito. Não se separa. Não se separa após a morte. Mas a Bíblia diz que tem uma divisão. Só Deus sabe. E só Deus pode trabalhar nessa divisão. Mas eu quero dizer para você, biblicamente, o homem, ele é tricótomo, não é dicótomo, 2 partes. Não. Não. Alma e espírito é como se fosse uma moeda com 2 lados. Alma e espírito, inseparáveis. Mas existe a alma e existe o espírito. Então o homem, ele é tricótomo, corpo, alma e espírito. E aqui encerramos a nossa aula de número 3. E já aguardando você para a nossa última aula, vamos estudar sobre os 3 tipos de homem. Te aguardo. Fiquem na paz, em nome de Jesus.